Quero ficar milionário com leilões de imóveis. E agora, Alfa Leilões? Meu nome é Paulo Thomas, sou coordenador comercial da Alfa Leilões e o vídeo de hoje é para a gente conversar um pouquinho sobre como lucrar muito com leilões de imóveis, tá? Investindo em leilões de imóveis. Primeira coisa que a gente vai responder aqui é se é possível, de fato, ganhar milhões de reais, ficar milionário com leilões de imóveis. Eu imagino que se você tá aqui nesse vídeo, essa altura do campeonato, você já saiba que sim, é perfeitamente possível, tá? Tem muito conteúdo hoje em dia na internet falando sobre os leilões de imóveis, né? E a promessa mais forte é justamente sobre o alto retorno, a grande rentabilidade que você tem com esse mercado, tá? E a gente tá aqui para confirmar, sim, é possível ganhar muito dinheiro com leilões de imóveis e sim, é possível ficar milionário também com leilões de imóveis, tá? Mas atenção, não é com sorte, não é porque você teve a sorte de arrematar um caso muito bom que você vai ficar milionário e não é investindo de qualquer forma, tá? Isso a gente precisa deixar muito claro aqui. É possível ficar milionário com leilões de imóveis, mas você precisa ter estratégia, ter consciência de tudo que você está fazendo, conhecimento jurídico, principalmente nos leilões judiciais, e você precisa saber como funciona todo o jogo do mercado imobiliário e dos leilões, tá? É muito importante que você lembre que o leilão é uma forma de você adquirir um imóvel. Então, o principal ativo aqui do jogo é o mercado imobiliário, tá? A gente está falando de imóveis. E o leilão vai vir como uma forma de aquisição, o que na nossa opinião aqui é a forma mais barata existente hoje de você adquirir um imóvel livre de qualquer ônus e sem riscos, ok? Agora deixa eu te contar umas coisas sobre a mentalidade que você tem que ter sobre os leilões de imóveis para que você consiga atingir esse objetivo de ficar milionário, tá? Primeira coisa, gente, aqui no YouTube, tá? A gente coloca alguns vídeos curtos, rápidos, para você conseguir assistir em qualquer momento, tá? Para não precisar ficar separando ali um tempo muito longo para poder assistir o vídeo. Então ele é realmente para você ir assistindo aí durante o seu trabalho ou durante o trajeto pro seu trabalho, enfim. São vídeos que a gente quer fazer num formato que possa atender todo mundo, tá? Então eu não vou te passar aqui, por exemplo, uma aula mega completa de como fazer R$1 milhão do 0 a 1 milhão, por exemplo, tá? Não é o intuito desse vídeo, mas fica aqui até a ideia de um próximo vídeo pra gente poder fazer um vídeo mais comprido, pensando em algo assim do 0 a 1 milhão, tá? Então nesse primeiro vídeo, a primeira coisa que eu fiz foi mostrar pra você, dizer pra você, confirmar, na verdade, que sim, é possível ganhar R$1 milhão, ganhar muito dinheiro com leilões de imóveis, tá? Agora eu quero falar um pouco sobre a mentalidade que você tem que ter para poder atingir esse seu objetivo num período mais curto de tempo. Então a mentalidade que você tem que ter é de que o imóvel é um ativo. O imóvel é um investimento. Então essa é a primeira mentalidade que você tem que ter. Se você se prender muito nas ideias de moradia ou então o imóvel que você compraria, você vai limitar muito as oportunidades que você pode ter. Então não é aquele imóvel bonito, não é aquele imóvel que chama atenção que tá o maior lucro do mercado, tá? Muito pelo contrário. Na verdade, o maior lucro você conquista, né? Você tem ali de casos que você não compraria se fosse para você morar. Então, às vezes, uma casa que não tá tão bonita, uma casa que tá precisando de um acabamento ali, que vai precisar, às vezes, de uma reforma, às vezes até uma reforma maior, né? Uma reforma mais agressiva. Casos que às vezes podem vir acompanhado de algum tipo de ônus, né? Então, algum tipo de imóvel ali, por exemplo, um imóvel de direitos, uma numa propriedade, que tem alguma coisinha ali a ser resolvida. E muitas vezes, essa situação jurídica ali de direitos ou de numa propriedade, ela tá muito fácil de ser resolvida. Só que o fato o objeto do leilão acaba sendo a numa propriedade ou os direitos. Só que, às vezes, pode ser uma numa propriedade já com causa de extinção evidente ou é um caso de direitos que não vai ter nenhum risco financeiro, ou seja, muitas vezes um caso de direitos que está quitado, que é só uma situação registral, que é algo fácil de ser resolvido. Então você precisa saber identificar essas oportunidades e você precisa cada vez mais enxergar os imóveis como ativos, tá? Então você não vai pensar num caso que, meu Deus, eu vou demorar muito e eu preciso entrar na casa. Não, você tem que desfazer essa mentalidade e transformar aquilo em dinheiro.
Então, claro, tempo é dinheiro? É, mas você tem que olhar também quanto que você vai ganhar. Então, poxa, um caso que vai me render 100 mil reais, né? Eu investindo 100 mil reais e me voltando. Vou falar valores hipotéticos, tá, gente? 50 mil reais vai me voltar 50% em 6 meses. Beleza, tem um caso que vai durar um ano, então eu vou descartar. Ah, mas esse caso que vai durar um ano, você investiria 100 mil reais e te voltaria 250 mil. E aí, será que é melhor? É algo que você tem que pensar, colocar na balança e pensar até em formas de investimento, por exemplo, como bancos, né? Então, quando você vai investir ali, por exemplo, num CDB, você vai colocar o dinheiro num CDB. Tem CDB de 6 meses, tem CDB de um ano, tem CDB de 3, 4, 5 anos e conforme o tempo vai aumentando, mais ele te paga. Você tem que mudar a tua mentalidade para o imóvel ser a mesma coisa que você. Quanto maior o tempo, quanto menor a liquidez e maior o tempo que você vai precisar para vender, maior tem que ser o teu retorno consequentemente. Aí você vai colocar na balança e ver o que compensa mais, tá? Eu garanto para você que tem muitos casos que não tem liquidez, mas que vão te garantir um alto retorno se você tiver um pouco mais de paciência para trabalhar no imóvel da forma adequada, tá? Então lembra disso, imóvel é igual ativo, então não olha para ele e pensa se você moraria nele, tá? Porque cada vez mais a gente vê que o mercado ele tá absorvendo todo tipo de imóvel e até mesmo um imóvel que precisa de uma grande reforma, muitas vezes você compra ele e consegue vender sem essa reforma. E até se você tivesse feito a reforma, que é muito comum de acontecer, a pessoa pode ir lá e desfazer tudo que você fez porque não está do jeito que ela quer. Então, você tenha isso em mente. Transforma o imóvel em ativo. Quanto tempo eu vou precisar? Qual que é o investimento? Qual que é meu público-alvo para poder vender esse ativo? E aí você faz, se precisar de reforma, uma reforma inteligente, você trabalha com inteligência para atingir o público que você precisa e no final das contas o teu objetivo é vender aquele imóvel num tempo X que você determinou. Então, faz isso, trabalha cada vez mais a tua mentalidade para enxergar o imóvel dessa forma, transformar aquela casinha em dinheiro na sua cabeça, literalmente, e pensar sempre em aspectos mais objetivos. Então, liquidez, valor de mercado, e enfim, esses aspectos eles são muito importantes para você transformar isso realmente num mega negócio, tá? Cada vez mais você vai deixar de lado a beleza, a estrutura e até algumas preferências pessoais, tá? Sei que é duro, mas a gente tá falando aqui de ganhar muito dinheiro com o negócio. Então você precisa escalar, você precisa crescer e fazer esse negócio se multiplicar em muitas operações. E para isso, você muitas vezes vai ter que tirar sim algumas preferências pessoais para conseguir escalar. Dá para fazer usando suas preferências? Dá, tá? Mas a minha dica para você conseguir fazer isso mais rápido é abrir mão de uma coisinha ou outra. Bom, galera, então a gente já falou um pouquinho aí sobre a mentalidade que você tem que ter, tá? Quer dizer, nesse ramo tudo é estratégia, tá, gente? Então, poxa, posso ter uma outra mentalidade e alcançar o resultado? Pode sim, é perfeitamente possível, tá? Então, aqui é uma das formas de você conseguir alcançar esse resultado, é tendo, por exemplo, essa mentalidade. Isso pode encurtar o teu caminho para atingir esse resultado. Agora falando um pouquinho de estratégia, eu quero começar dizendo para vocês que a melhor estratégia que vocês podem utilizar no mercado imobiliário é deixar o seu like aqui no vídeo. Te peguei agora, né? Mas é a pegadinha do bem, o que eu tô falando é verdade. Então deixando seu like aqui no vídeo, você ajuda a gente a crescer, movimentar o canal e produzir cada vez mais conteúdo, né? Então, como eu falei no início, quem sabe até montar uma aula do 0 ao 1.000.000, por exemplo, né? E o seu like, ele faz toda a diferença para que a gente consiga te entregar cada vez mais conteúdo. Se inscreve no canal, além de você nos ajudar muito se inscrevendo aqui no canal, você também vai ficar por dentro de todos os vídeos novos e oportunidades, as lives que a gente faz, fica tudo gravado, é colocado aqui. Já falamos muito sobre esse tema em live, com diversas dicas estratégicas, né, que dá pra gente reunir depois até no compilado e aí montar o do 0 ao 1.000.000, por exemplo, tá? Galera, estratégia é muito importante, tá? Quando você pensa no imóvel, eu falei isso recentemente numa live, inclusive, uma live que a gente estava conversando sobre... Não era home staging, era flipping, né? A gente estava falando sobre flipping, mas estava falando sobre a reforma, house flipping, né? Chama house flipping. A gente estava falando muito sobre estratégia. E você tem que unir, no momento de você pensar em estratégia, várias áreas do conhecimento. Você tem que unir o conhecimento jurídico, você tem que unir o conhecimento de marketing, você tem que unir o conhecimento comercial, de vendas, de negociação, você tem que unir várias áreas do conhecimento para você conseguir
realmente ter um resultado diferente do tradicional, ganhar realmente muito dinheiro em curto período de tempo, tá? Então você tem que unir várias áreas do conhecimento. Então, por exemplo, é muito importante que você consiga definir aí um público-alvo. Defina um público-alvo, tá? Entenda quem é o teu público, como você vai conversar com esse público, tá? Então usa ali os 3 M's do marketing, tá? Então muito importante os 3 M's do marketing, que é, primeiro, o mercado, o meio e a mensagem, né? Então, o mercado, quem que é teu público, o meio é como você vai chegar até ele, né? E a mensagem é como você se comunica, o que você quer passar para aquele público, tá? Então, desenha isso, traça essa estratégia no momento que você adquire o imóvel, já pensa no público para poder vender, a tua estratégia e as coisas que você vai definir. Então, tem o conhecimento jurídico, que eu comentei também, principalmente leilões judiciais, aí entra até algumas das dicas que eu já dei nesse vídeo mesmo. Então, leilão de não propriedade, de direitos, que muitas vezes tem menos concorrência e, consequentemente, vão te dar mais lucro, porque o desconto, no final das contas, vai ser maior. Então, você unifica tudo isso e define uma estratégia. Qual que é o meu objetivo? Pô, eu quero fazer um faturamento muito alto apenas com os imóveis que eu estou adquirindo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer um Airbnb. Tá, quem que é o seu público, o que você precisa, como que você vai se posicionar, quanto dinheiro que você precisa colocar em tráfego, quanto tempo que esse investimento vai retornar para você. Tem todo um estudo que você tem que fazer e toda uma estratégia que você tem que desenvolver para aquele imóvel. No começo, pode ser você a desenvolver essas estratégias, mas você tem que lembrar que para você conseguir fazer um valor muito alto, começando do zero, se você, por exemplo, tem um pouco mais de capital, então vamos pensar aqui, começar pensando que você tem um pouco mais de capital. Vamos dizer que você tem, sei lá, 2 milhões de reais para poder investir. Para você é muito fácil fazer 1 milhão de reais, tá? Porque se você tem 2 milhões para investir, você comprando 2 imóveis que valem, por exemplo, 2 milhões, colocando 1 milhão em cada um, ou então 4 que valem 1 milhão e você compra por 500 mil cada um, querendo ou não, aplicando esse dinheiro, é muito difícil que não retorne pelo menos 1 milhão para você, pensando em imóveis e separações como essas que eu coloquei aqui para você. Então, é uma pessoa que vai acabar fazendo aí muito rápido, né? Mas pensando numa pessoa do zero, uma pessoa que está começando agora, que está começando arrematando ali um pequenininho, quer chegar até 1 milhão, aí sim, você precisa pensar num método de escalar. Então, no começo vai ser você a fazer, muito possivelmente, essas análises, essas estratégias, e depois você precisa ou de uma assessoria ou de alguém que venha para o teu time para somar, para conseguir te ajudar nessas análises e que você vai escalando, tá? A assessoria, a princípio, é o que eu mais recomendo, porque é alguém que vai ter muitas vezes um bom pensamento jurídico, você já vai conseguir estar por dentro dos leilões judiciais, porque vai ter um advogado te assessorando, e você fica um pouco mais livre para ter outros pensamentos um pouco mais estratégicos com relação ao modelo de negócio que você está criando com esses imóveis, tá? Afinal, você vai lembrar que imóveis são iguais a ativos e você vai desenvolver modelo de negócio para poder escalar e crescer com os leilões de imóveis até você chegar ao seu primeiro milhão, tá? Até voltando aqui, recapitulando um pouquinho, você tem que sempre pensar nessa estratégia, pensar numa forma de você ir escalando e você tem que definir ali qual que vai ser os seus principais objetivos. Pô, quero imóvel para Airbnb, para faturar muito, quero imóvel de locação para eu ter uma renda passiva, né? Então, quero ter uma renda passiva e segura, sem ter que ficar mexendo muito com Airbnb, com conversar com o cliente toda hora, troca de hospedagem, tem que montar realmente uma estrutura de Airbnb, né? Então, uma estrutura em que você tem que ter limpeza, que você vai arrumar o quarto para um hóspede, um entra e sai e tal, você tem que muitas vezes investir um pouquinho mais em reforma para ficar atrativo. O marketing tem que muitas vezes vir um tráfego pago, um posicionamento, um patrocínio em sites especializados, tá? Então tem muita coisa aí que envolve o Airbnb. Claro, o retorno é muito bom, é incrível. Tem até uma live minha com o Gustavo Melo falando sobre Airbnb. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link para você que não viu ainda. Assiste a live que foi muito bacana. O Gustavo é um mega especialista em Airbnb, deu várias dicas nessa live, tá? Tem também o formato que é o que a gente está mais acostumado, que é o que a maioria chama de flipping, né? Que é comprar e vender o imóvel no menor tempo possível, lucrar o máximo possível com a compra e venda rápida desse imóvel, tá? Acho que de longe é o método mais utilizado nos leilões, principalmente para quem está começando agora, e é super válido, dá para fazer funcionar muito bem, e para isso tem diversos cursos, diversas dicas e até outros vídeos que tem aqui no canal, que eu vou deixar o link na descrição também, para vocês conseguirem acompanhar, maratonar os vídeos aí e aprender um pouquinho mais sobre flipping, tá? Tem até a estratégia do house flipping, né? Da reforma,
forma. Eu vou deixar o link da live com a Júlia também, para vocês poderem acompanhar e ver algumas estratégias de house flipping também para esse modelo de estratégia, tá? Qual estratégia é melhor? Depende. Você tem que lembrar que imóvel tem que transformar imóvel em ativo, mas tem que lembrar que tem ativo para todo tipo de segmento, tem imóvel para todo tipo de segmento. Então você pode ter um Airbnb, ter uma locação e ter uma venda, você pode ter todos ali de certa forma, com uma boa administração, ou você pode focar em um modelo que te ajude a chegar mais rápido no teu objetivo. Então, o seu objetivo é chegar no teu primeiro milhão e aí viver de renda passiva, ou você quer viver de renda passiva até chegar em 1 milhão. Qual é o foco? O que você está procurando? Qual que é a estratégia que você está bolando? Né? Você quer parar de trabalhar? Quer continuar trabalhando? Você tem que primeiro pensar no teu objetivo e escolher dentre os ativos o segmento que vai te ajudar a chegar lá mais rápido, tá? Ou seja, estratégia, gente. Estratégia é muito única, é muito pessoal e vai muito de caso a caso. E se você precisar de ajuda para pensar em uma estratégia, não fica à vontade para ligar aqui para a equipe da Alfa Leilões, conversar comigo ou com qualquer um dos nossos colaboradores, né? Dos membros da nossa equipe, que a gente vai te ajudar com o maior prazer do mundo, tá? Espero ter conseguido ajudar vocês, espero ter conseguido contribuir aqui para vocês. E se você quer que a gente faça esse vídeo do 0 a 1 milhão, então deixa um comentário aqui pra gente, por favor, coloca do 0 a 1 milhão, que vamos colocar uma meta? Quantos? Uns 500 comentários? Tá bom, vai, 500 comentários? Não, acho que é a primeira vez que a gente tá fazendo esse comentário, então como é a primeira, vamos colocar 100 comentários. Se tiver 100 comentários de 0 a 1 milhão, a gente faz um vídeo aí completo, nem vai ser talvez mais de 1 hora de vídeo, mas a gente faz montando aí um modelo de negócio com casos reais aqui da Alfa Leilões, mostrando como que você faria para ir do 0 a 1 milhão com casos reais, beleza? Pessoal, um grande abraço a todos, obrigado por terem nos acompanhado. Se você ainda não deixou o seu like, deixa o seu like e pega as dicas que eu vou deixar aqui nos 2 links da descrição e até a próxima. Tchau, tchau!